Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Aqui no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia de 11 de junho de 2022, sábado, dia de São Barnabé Apóstolo. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio dos apóstolos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Feliz foi Barnabé, santo de Deus, que mereceu ser contado entre os apóstolos. Era, na verdade, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aleluia! Trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que designastes São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa igreja anuncie, por palavras e atos, o Evangelho de Cristo, que ele proclamou intrepidamente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 21b ao 26, capítulo 13, versículos do 1º ao 3º. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja. E instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Entre eles, eram Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Paulo, ou Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 98, versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º BC ao 4º, 5º ao 6º, refrão 2º B. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador e as nações sua justiça. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo e ensinai a todas as nações. Eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Trecho de Mateus 28, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia! Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sacolas, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, uma reflexão do Evangelho de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nem ouro, nem prata. Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 13, ao celebrar a memória do apóstolo São Barnabé, companheiro de São Paulo, conforme Atos 13, a igreja nos convida a refletir sobre o envio dos 12 em sua primeira missão. Deviam anunciar que o reino de Deus estava próximo, isto é, bem ao alcance de cada um. Depois de mostrar aos apóstolos um programa de ação, curar os doentes, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar demônios, Jesus dá um mandamento bem prático e bem preciso: não possuam ouro, nem prata, nem dinheiro nos cinturões. Por certo, Jesus sabia do risco de corrupção a que estão expostos aqueles que exercem o poder em nome de Deus. Saberia da tentação de ganhar dinheiro às custas do Evangelho? Talvez, quem sabe, adivinhasse já naqueles tempos que iria surgir a teologia da retribuição. Conforme ensina Kenneth Hagin, Deus recompensa nossa fé dando dinheiro, conforto e fartura. Jesus, o pregador pobre, teve ou deve ter pressentido que certas igrejas seriam geridas com franquias alugadas, onde o pastor deve ter produtividade, isto é, em linguagem clara, ter lucro suficiente para pagar ao autodenominado bispo que é dono da franquia. Se os fiéis forem esfolados em nome do amor a Deus, paciência, o rebanho dá a vida por seu pastor. Mas não é isto que Jesus ensina. Ele diz que o evangelizador é um homem pobre por não levar dinheiro, nossas garantias e seguranças, e pobre por tudo esperar do Senhor. Aquilo que recebe de graça, o amor de Deus, a fé, a esperança, os dons do Espírito Santo, deve ser distribuído grátis, pois o dono de tudo é o Pai Celeste. O risco é permanente: fabricar relíquias para vender, inventar aparições para atrair a turba e a santuários rentáveis, vender a salvação em prestações semanais, ameaçar com o inferno os que têm pouco para dar, além do risco de haver duas igrejas, a dos ricos e a dos pobres. Nesta, os escravos cantam para Nossa Senhora do Rosário. É bonito contemplar os pés descalços e estigmatizados de Francisco de Assis. Como é consolador ver que um bispo se aposenta e sua família precisa se cotizar para lhe dar um apartamento, pois viveu pobre e morrerá pobre. E que escândalo o evangelizador subir a favela em um carro importado, 0 quilômetro. O amor de Deus me faz pobre? Dependo de Deus ou do dinheiro? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Salmo 73, versículo 25b. Vamos agora ao santo do dia. Olha, eu pesquisei no site da TV Século 21, rs21.com.br. Agora, da minha parte, vocês podem usar à vontade, livremente, os vídeos e os textos para evangelização, porque viu que Jesus disse: o que de graça recebestes, deem também de graça. Santo do dia 11 de junho, São Barnabé apóstolo. José, chamado pelos apóstolos Barnabé,
que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, tinha um sítio, vendeu-o e trouxe o dinheiro e depois aos pés dos apóstolos. Assim nolo apresentam os Atos dos Apóstolos. Fontes antigas nos referem que Barnabé, chamado apóstolo pelos próprios Atos, embora não pertencesse aos 12, teria sido um dos 70 discípulos de que fala o Evangelho. De qualquer modo, é figura de primeira grandeza na fervorosa comunidade cristã que floresceu em Jerusalém após o dia de Pentecostes. Barnabé era muito considerado entre os apóstolos que o escolheram para a evangelização de Antioquia. É o homem das felizes intuições. Em Antioquia, percebeu que aquele era o terreno preparado para receber a palavra de Deus. Foi a Jerusalém relatar isso e pedir para levar consigo o recém-convertido Saulo. Começou assim a extraordinária dupla. Após um ano de trabalho, haviam operado tantas conversões de fazer manchetes de jornais, como se diz hoje. Pela primeira vez, lê-se nos Atos, os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. Saulo, que desde então preferia ser chamado com o nome romano de Paulo, e Barnabé, contentes por terem aberto o caminho para o anúncio do evangelho entre os pagãos, partiram para outras incumbências. Primeira etapa, Chipre, pátria de Barnabé, que havia levado consigo o jovem primo João Marcos, o futuro evangelista. Mais tarde, no começo da segunda e mais arriscada viagem missionária, Paulo julgou oportuno separar-se do próprio Barnabé, que ficou em Chipre. Paulo e Barnabé, duas personalidades diferentes que se completavam reciprocamente. Em Listra, na Licaônia, ao término da primeira viagem missionária, durante o sermão, Paulo notara a presença de um pobre paralítico. Levanta-te e anda, lhe dissera, operando o prodígio, o milagre. À vista do que Paulo acabava de fazer, a multidão exclamou em língua licaônica: deuses em forma humana vieram a nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Hermes, porque era ele que falava. A Barnabé foi atribuída a paternidade da carta paulina aos Hebreus e de outro escrito denominado Evangelho de Barnabé, agora perdido. Não temos notícias dele depois da separação de Paulo. Escritos apócrifos falam que uma viagem sua a Roma e do seu martírio, acontecido mais ou menos no ano 70, seriam realidade em Salamina, pelas mãos dos judeus da diáspora que o teriam apedrejado. São Barnabé, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você precisa se for para o seu bem. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, nós católicos falamos Maranatá. Os nossos amigos e irmãos protestantes ou evangélicos falam Maranata. Não importa, né? Somos todos do mesmo segmento de Jesus. E o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele irá voltar e haverá o fim da história, a parousia, o julgamento de toda a humanidade. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Irão para o inferno aqueles que não se arrependerem de seus pecados. Aqueles que são soberbos, aqueles que são autossuficientes, não reconhecem sua pequenez nesse mundo, sua efemeridade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, dos atos, das omissões, dos pensamentos, das palavras. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Shalom, a paz.